que chamou a atenção de Deus. Nós podemos observar aqui na Sagrada Escritura que Jabes foi da tribo de Judá, da tribo do nosso Senhor Jesus Cristo, e nós podemos observar que a mãe de Jabes, ela teve muitos filhos, mas entre esses muitos filhos nasceu o jovem Jabes, né? E nós podemos ver que Jabes significa filho da dor, e ela, quando ela teve o Jabes, né, foi um momento que ela passou e ali colocou o nome dele, né, que tinha tudo para que, devido o seu nome, ele tivesse uma vida também, consequentemente, né, pesada no seu viver, no seu dia a dia. Mas ele fez um pedido que chamou a atenção do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele fez uma oração sincera e verdadeira, assim como Salomão também, que quando Deus apareceu para ele ali, ele fez um pedido também que agradou o coração do Pai. Tem oração que chama a atenção de Deus, tem oração, né, que desperta o nosso Deus a mover o coração e as mãos dele ao nosso favor. Eu peço a Deus que essa noite a oração que o nosso pastor Baca fez, né, para o nosso presbítero, né, Luiz Pedra, com certeza vai chegar ao coração de Deus e venha mover a mão de Deus a favor do servo de Deus. Aleluia. Creio que Deus tem algo novo, como a nossa cidade cantou aqui. Creio que tem algo novo de Deus para nós chegando. Eu não sei explicar aos irmãos, se alguém souber, irmão Marlene, me explica como que Deus faz a roda grande girar dentro da pequena. Eu não sei esse mistério, mas eu sei que Deus faz isso. Ele faz a roda grande girar dentro da pequena e, consequentemente, faz a pequena girar dentro da roda grande. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus de mistério, de poder, o Deus que atua e que opera grandemente, né? Nós vamos ver que Salomão recebeu também um cheque em branco, e ele podia pedir o que ele quisesse. Deus deu um cheque em branco a ele e pediu para que ele pudesse escolher o que ele quisesse. Ele fez um pedido interessante, ele fez uma oração muito interessante. Ele pediu a Deus sabedoria para julgar aquele povo imenso, e Deus se agradou da oração dele, e disse para ele: ó, eu ouvi a tua oração, como se estivesse dizendo, eu vi quando você dobrou o joelho no pé da cama. E diz que de madrugada, em sonho, Deus apareceu para Salomão. Deus se agradou da oração de Salomão, e disse que, como ele não pediu riqueza, nem fazenda, nem honra, nem o mal dos seus inimigos, ele podia pedir muitas coisas, né? Podia pedir ouro, prata, uma casa na ilha, né? Podia pedir muitas coisas, porque o cheque estava em branco e já estava assinado por Deus. Mas ele pediu a Deus sabedoria. O que adianta a gente ganhar alguma coisa, mas não ter sabedoria para administrar? Quantos já ganharam até na telecena e perdeu tudo? Quantos já foram muito possuidores de muitas riquezas e hoje estão morando até na rua, porque não teve sabedoria para administrar aquilo que ganhou? E nós podemos ver que Salomão fez um pedido que agradou a Deus, pediu sabedoria a Deus, e Deus disse para ele: como você me pediu sabedoria, eu te darei riqueza, te darei fazenda, te darei honra, e te darei uma sabedoria que nem antes e nem depois de ti haverá. Salomão só perdeu para Jesus. Só Jesus foi mais sábio, porque Jesus é a própria sabedoria em pessoa. E nós vamos ver aqui que esse irmão Jabes, ele invocou o Senhor. A palavra de Deus vai dizer que o primeiro homem que invocou o Senhor está lá em Gênesis, foi Enos. Ele foi o primeiro a invocar o Senhor, foi o primeiro que clamou ao Senhor ali, que começou a invocar. E Enos chamou a atenção de Deus, está ali em Gênesis, porque foi o primeiro a invocar o Senhor, foi o primeiro a buscar a Deus,
a pedir a Deus. E lá em Isaías 55, vai dizer que nós devemos invocar o Senhor enquanto se pode achar, né? Buscar enquanto se pode achar, invocar o seu nome enquanto Ele ainda está perto. E nós vamos ver que Jabes fez o que está lá em Mateus capítulo 7: quem pede, recebe; quem bate, as portas se abrem. Encontra. Porque Jabes invocou o Deus de Israel. Ele invocou o Deus vivo, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E ele invocou, depois em vírgula, uma nova sentença, né? Uma nova história começa. Depois dessa invocação começa uma nova história, né? E aqui já começa. Olha o primeiro pedido dele. O primeiro pedido que agradou, que chamou a atenção do coração do pai: se me abençoar muitíssimo. Foi o primeiro pedido dele. O primeiro pedido dele foi isso. Ele pediu que Deus pudesse abençoar ele muitíssimo. Ele não foi modesto, né, podemos dizer assim, nem, né, fez falsa, né, modesta. Ele pediu com sinceridade, ele abriu o coração e pediu a Deus: Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe muitíssimo. E para que ele queria que Deus abençoasse ele muitíssimo? Qual era a intenção do coração dele? Para mostrar para alguém? Só para ter? Não, ele queria, não era só para ele queria também para poder abençoar os seus irmãos, para poder compartilhar, para poder também abençoar a casa de Deus, abençoar a obra de Deus, porque consequentemente um servo abençoado, ele consegue dizimar mais, abençoar mais, ofertar mais, ele consegue abençoar a obra de Deus, ele consegue abençoar a sua família, que às vezes até seus pais não teve tanto recurso, foi uma vida difícil, e agora o filho tendo mais condição, ele vai poder abençoar também a sua família, e ajudar também aquele que precisa, que está ao nosso lado. Esse era o desejo do coração de Jabes. Ele pediu com sinceridade, falou: Senhor, se o Senhor me abençoar muitíssimo. Foi o primeiro pedido. Irmãos, olha bem, a mãe teve muitos filhos, e de todos, Jabes tinha tudo, irmã Karina, para ser, né, aquela pessoa, né, aquele patinho feio, irmão Fred. Era para ele se considerar, né, irmão Carlos, o patinho feio. Jabes, filho da dor. Luciana, me faz lembrar de quem? Lembra quando Raquel teve 2 filhos? O primeiro, José, e o segundo ia chamar qual nome que ia botar? Benoni, não é isso? Não é isso mesmo? Ia botar o nome Benoni. O que significa Benoni? Filho da dor, né? Filho da dor. Ia botar o nome de Benoni, mas Jacó estava ligado com Deus. Jacó falou: não, não vai chamar Benoni não, ele vai chamar Benjamim. Talvez alguém pensa que pelo nome vai significar. Às vezes a pessoa pode ter um significado bonito do nome, mas pode viver uma vida ao contrário ao significado daquele nome. E às vezes a pessoa pode ter um nome que não tem um significado tão assim bonito, mas a vida dele é significante para Deus, porque ele escolheu viver diferente, ele escolheu viver os planos de Deus para a vida dele. Eu não sei qual é o significado do teu nome, mas o importante, que está escrito lá em Apocalipse, que nós vamos receber uma pedrinha branca naquele grande dia, e lá vai estar um novo nome. Nós vamos receber um novo nome da parte de Deus. E o interessante é que Jacó estava ligado, Raquel já estava partindo, estava morta, estava praticamente ali já à beira da morte, né? E realmente ela morreu naquele parto ali. E ela disse que o nome do menino ia chamar Benoni. Quantos filhos hoje, né? Nasceu no meio de sofrimento, ou até ia ser abortado, não é isso? Quantos foram tentativa até de aborto e hoje está vivo aí?
Quantas crianças, como Jéssica, que nasceu com 7 meses, como Daniel, que nasceu com 8 meses, e Deus ressuscitou ele ali nos plantadores de cana. Eu me lembro como hoje, fui ali nos plantadores de cana, e Deus tinha me dado um sonho. A gravidez foi muito difícil da nossa irmã Jéssica, e eu não queria falar para ela. Eu sonhei que meu filho nasceu morto, e eu não ia falar isso para ela, né? Ela grávida, falar isso para ela é a mesma coisa de... Resumindo, quando ela foi, a bolsa estourou aqui, né, na casa da minha sogra, levamos ela para os plantadores. Quando chegou lá, né, todo mundo com as criancinhas ali, né, e quando eu cheguei lá, não, a criança não estava ali. Aí eu lembrei do quê? Do sonho. Fui para o centro cirúrgico, para a sala, né, sala cirúrgica, bati na porta. Eu lembrei de Abraão. Abraão disse assim, ó, vou subir e vou descer com meu filho. E eu subi as escadas com esse pensamento de Abraão, vou subir e vou descer com ele. Aleluia. Bati na sala cirúrgica, me receberam lá, as mulheres de azul e branco, olhou para mim, quem é você? Eu vim aqui buscar meu filho. Ela regalou um olho. Ué, como que ele sabe? Eu acho que ela pensou assim, eu vim aqui buscar ele. Ela regalou o olho assim, falou, espera aí que eu vou lá dentro e já volto. Com certeza ela foi lá, né, falar. Quando ela veio, falou, nós vamos levar ele para a UTI agora. Ele está sem respirar e nós vamos levar para botar ele no aparelho. Aí eu perguntei a ela, antes de você levar ele, você vai passar aqui, eu podia orar por ele? Ela, sim, eu vou passar aqui, vou pegar o elevador, você ora. E quando, né, eu botei aquela mão ali, pela misericórdia de Deus, comecei a orar, né, pedi a Deus, falando, Senhor, tenho pregado sobre milagre, agora eu preciso viver esse milagre na minha vida. Como que eu vou voltar para Imburi com a criança morta, Senhor? O que eles vão dizer? O que eles vão achar? Agora eu preciso do Senhor. E não liguei para a pandemia, para nada, dobrei meu joelho ali, meu rosto, no pó do hospital, e pedi a Deus. E era na plena pandemia, né? E ali, né, quando ela subiu, eu desci, fui para a minha sogra lá embaixo e ouvi um grito da criança. Agora não sei se isso é coisa de coração de pai ou se eu ouvi espiritualmente, só sei que eu ouvi um grito. Quando eu ouvi o grito, eu falei, vamos minha sogra, estou tranquilo, vamos lá pegar as coisas lá na sua casa para trazer, porque faltou algumas coisas, né? Eu ouvi. Eu não sei se eu ouvi mesmo fisicamente ou espiritual, mas eu ouvi, irmãos. Isso é coisa de crente. Tem coisa que é coisa de crente, irmãos. E quando eu estou ali no carro, o telefone toca, minha sogra, né, atende, e a doutora, né, a pediatra dele, falou assim, olha, fala para o pai que eu levei ele lá para a UTI. Quando chegou lá não tinha vaga, tinha muita criança no aparelho, mas quando ele chegou lá, ele abriu o berreiro a chorar, começou a chorar, traz a roupa dele, quem está sem roupa, traz a roupa para nós vestir ele, porque ele já está, até pode levar ele para casa. Ele teve alta primeiro do que Jéssica ainda. Aí ela disse, vai, fala para ele que a oração teve efeito. Ué, a oração teve efeito, surgiu um efeito, porque Jesus, ele ouve o clamor. Salmo 4:4. Deus separou para ti aquele que lhe é querido, e Deus ouvirá quando tal clamar a ele. Salmo fala isso. Deus separou, e Deus ouve quando alguém clama a ele, que é separado por ele. E Deus ouviu a oração de Jabes, porquanto ele orou sincero. Ele não pediu mais ou menos, pouco, não, ele falou, Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe muitíssimo. Com certeza era para coisas grandes, né? Não era só para ele. Ninguém pede muitíssimo só para ele, né? Ele pediu muitíssimo, e Deus ali, né, se agradou. E depois, se o Senhor ampliar meus termos, ele diz assim, Senhor, se o Senhor for comigo no meu negócio, se os meus negócios ampliar, prosperar, o Senhor vai ser meu Deus também. Deus de mamãe, de papai vai ser o meu. E Jacó fez assim, tirou o nome Benoni, Maísa, e botou o nome o quê? Benjamim. De filho da dor, ele disse, ele não vai chamar filho da dor não.
Tem gente que acha que nasceu para sofrer, né? Você não nasceu para sofrer, não. Você nasceu para ser feliz, porque Jesus é que dá a plena felicidade. E às vezes tem filho e filha que já sofreu, já passou tanta coisa e acha, e ele falou, não, ele já está sofrendo aqui, vai ficar com esse nome, filho da dor. Não, o nome dele vai chamar Benjamim. O que significa Benjamim? O filho da minha direita, aquele que me apoia, aquele que está do meu lado, ele vai chamar Benjamim. Irmãos, Deus não chama ninguém pelo apelido. Lá na roça a gente só conhece os outros pelo apelido, que é costume do lugar. Ninguém conhece ninguém pelo nome, mas Deus só chama a gente pelo nome. Glória a Deus. E Deus tem algo, quando Ele chama alguém, Ele troca até o nome do cabra. Você não vai chamar Jacó mais não. Larga esse nome usurpador, enganador. Você vai chamar Israel, eleito, escolhido. Tu não vai chamar mais Jacó. Deus, ele muda nome, né? Tu não vai chamar mais Abraão, tu vai chamar Abraão. E Sara. Deus faz isso. Quando ele chama a pessoa, ele muda também o nome. Ele dá um novo nome para a pessoa. Ele dá uma nova vida. Hebreus diz que o caminho de Deus é um caminho vivo e novo. Ele tem um caminho vivo e novo. E o crente começa a viver em novidade de vida. Ele pediu a Deus, o primeiro é o quê? Qual é o primeiro pedido que agradou a Deus? Chamou a atenção de Deus? Eu quero que o Senhor me abençoe muitíssimo. O segundo, se o Senhor ampliar os meus negócios, se o Senhor for comigo no meu negócio, no meu trabalho, expandir, alargar a tenda. Segundo pedido. Qual é o terceiro? Segurando aqui por causa do vento. O terceiro pedido: se fizer que do mal não seja afligido. Olha aí o terceiro pedido. Lembra da oração do Pai Nosso? Que nos livre de todo mal. De todo mal. Olha o que ele pediu aí, o terceiro pedido. Eu quero também que o Senhor me livre de todo mal. Não é de um só não. Eu estou te pedindo de todo. O Senhor me livre de todo mal. Terceiro pedido que chamou a atenção do coração do Pai. Eu não quero ter parte com ele, com o estranho, com o inimigo. Meu trato, minha aliança é com o Senhor. Aleluia. Ele não tem participação nenhuma no meu negócio, nem honra. O Senhor sim. Eu quero que o Senhor me abençoe muito, que o teu nome seja glorificado na minha vida, que essas bênçãos glorificam o teu nome, Senhor. E eu quero que o Senhor amplie meus negócios, para que as pessoas possam ver o Senhor na minha vida também, e que meus negócios possam crescer. Consequentemente, o negócio crescendo, ele deu muito emprego, ajudou muitas pessoas, empregou muita gente, e foi uma bênção na vida de muitas famílias. Aleluia. E terceiro, que o Senhor me livre de todo mal. Glória a Deus. Aleluia. Me livre do homem sanguinário, do assaltante, do latrocínio. Ele foi sincero no seu pedido, abriu o coração. Alguém pede a Deus, Tiago diz, acho que é Tiago capítulo 4. Tem gente que não recebe porque pede mal. Alguém pede um carro, aí Deus dá e reclama, me dá um carro, mas não especifica. Já tem gente que especifica, me dá um carro, Senhor, ele é verde, ele é assim, 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 assim. Deus quer ouvir da sua boca. É claro que isso é coisa muito pequena para Deus. O maior de tudo é a salvação da nossa alma, mas Deus também, Ele abençoa. A pessoa pede um emprego, Deus vai dar, mas a pessoa tem que especificar e pedir para a glória de Deus, e não por interesse ou por vanglória, porque às vezes a pessoa pede, né, por vanglória. E ali Tiago diz que tem gente que pede e não recebe porque pede mal, às vezes pede para gastar no seu deleite, e Ele quer ouvir da sua boca. Alguém pergunta assim, né? Ah, mas Deus já sabe. Ele sabe, mas Ele quer ouvir da sua boca.
Ele sabe mesmo, Ele conhece, mas Ele quer ouvir da sua boca o que você quer. E Jabes abriu o coração para Deus, né? E falou com o Senhor: Senhor. E ele fez o pedido igual de Jacó, né? Jacó disse isso: se o Senhor me der dormida, me der comida, me der bebida, se o Senhor for comigo nessa saída da casa de papai e de mamãe, e se fazer eu retornar, eu vou te dar, o Senhor será o meu Deus. O Senhor não vai ser o Deus só de vovô, não. O avô dele era quem? Abraão. Era pouca coisa? Tem gente que serve o Deus do avô, do pai, mas ainda não é o Deus dele. É só o Deus do pai dele. Mas o Deus do nosso pai também é o nosso Deus. E os filhos precisam ter uma experiência com Deus como os pais tiveram. E os filhos de crente também precisam aceitar Jesus. Que diferentemente, né? Filho de peixinho lá fora é filho de peixinho, mas filho de crente nem crentinho não. E nem filho de pastor é pastorzinho não. Precisa se converter e aceitar Jesus. E Jacó teve uma experiência com Deus. Ele teve uma experiência com Deus. Ele disse: se o Senhor for comigo, o Senhor não vai ser só o Deus de vovô e de papai não, de Isaac, do meu avô Jacó não. Tu vai ser o meu Deus também. E eu vou te dar o dízimo de tudo que eu ganhar. Ele disse isso, Jacó disse isso: se o Senhor for comigo, eu vou tirar aquilo que é do Senhor. Se o Senhor for comigo, eu vou abençoar também. Não vai ficar comigo só não. Irmão, quem é homem de Deus tem o mesmo sentimento de Davi. Lembra quando Davi foi lá na cidade de Siclag, pegaram tudo, levaram tudo, e ele foi com 600 homens, 400 ficaram, se eu não me engano, só foi 300 porque estava cansado. E ali, quando chegaram ali, foi tanta bênção, os despojos, tanta bênção. Alguém disse: não, só quem vai ganhar é quem foi com você. Quem ficou cansado lá não vai ganhar nada não. Ali, não é assim. O homem de Deus, irmão, tem um coração aberto. A mulher de Deus, ela quer, ela se contenta, a gente quer compartilhar a bênção. A Davi, não vai ser assim não. Chama os anciãos lá. Ancião, aqui a bênção que Deus nos deu. A bênção que Deus nos deu, Davi trouxe, é para vocês também que ficaram aí. Aleluia. Não é só para nós não. Deus nos deu muita bênção. E essa bênção também é para vocês, ancião. Não, os que ficaram lá, que não foram para a guerra, Davi, não vai ganhar não vai ser assim não. Todos vão ganhar a mesma coisa, quem foi e quem ficou também, porque não deu para ir por causa justa, né? E Davi trouxe a bênção e dividiu o despojo, a bênção, com todos que estavam ali. Amém. Tanto os cansados quanto aqueles que foram. Último, para encerrar, né? 3, se a tua mão for comigo, né? É o 3. E o 4 é se me livrar de todo mal. Primeiro pedido: se o Senhor me abençoar, muitíssimo. Segundo pedido: se o Senhor ampliar meus negócios, meus termos, negócios. Terceiro: se a tua mão for comigo. A palavra de Deus vai dizer que José estava na casa de Potifar, Carlos, já com carro, e a mão de Deus era com ele. A mão de Deus era com ele. Quando a mão de Deus é com a pessoa, irmão, tudo que ele bota a mão prospera. A mão de Deus era com ele. Terceiro: se a tua mão for comigo. A mão de Deus foi com Moisés. A mão de Deus, Moisés cita isso dizendo, e o Salmo cita isso: o Senhor nos tirou com mão forte do Egito. Aleluia. É muito importante saber que a mão de Deus está sobre a nossa cabeça. E quando a mão de Deus está sobre a pessoa, nem diabo, nem ninguém pode parar o que Deus tem para a pessoa. Quarto, para encerrar: se o Senhor me livrar de todo o mal. E o que diz o final? Deus concedeu o quê? A petição dele, o pedido dele, Karina. Deus concedeu. Deus concedeu o que ele pediu. Olha que coisa agradável, coisa maravilhosa. Deus abençoou ele muitíssimo.
Deus ampliou seus negócios, a mão de Deus foi com ele, que ele pediu: Senhor, eu quero que a tua mão esteja comigo. Irmãos, é muito importante que a mão de Deus esteja conosco. Glória a Deus. Tem gente que quer ir na mão dele, né? E às vezes vai até na contramão de Deus, aí não dá certo. Ah, Senhor, por que não deu? Porque a mão de Deus não estava com a pessoa. Se a mão de Deus estiver com você, não adianta ninguém se levantar. Quem vai ganhar a queda de braço com a mão de Deus? Quem ganha queda de braço com Deus? Quem vai ganhar a queda de braço com Deus? Se a mão de Deus está com aquela pessoa, irmãos, pode estar no deserto, Deus faz a água sair da rocha. Deus faz o deserto florescer. Deus abençoa quando a mão de Deus está com ele. E eu queria chamar algumas pessoas, se o pastor me permitir, para orar. Deus tocou no meu coração. Amém?